Fala, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais uma direção diária. Sexta-feira nós estamos aqui juntos para podermos aprender mais sobre a palavra de Deus. Nós estamos aqui falando sobre prosperidade e sobre riqueza. Toda essa semana nós tratamos sobre este assunto de suma importância e hoje não vai ser diferente. Nós vamos fechar com chave de ouro. Então você que está chegando aqui, já vai deixando o teu like, já vai compartilhando essa transmissão com pelo menos 7 pessoas, você já sabe disso. E se você chegou aqui e ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Por quê? Este canal foi criado apenas para poder te abençoar. Então, se você está plantando uma semente nessa terra fértil, com certeza você vai colher coisas extraordinárias, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Pega o seu papel, pega a sua caneta que nós vamos começar a tratar. Hoje o tema será colhendo o que se planta. É, sempre, né? Ter acreditado que o bom sempre fica pro final, né? O melhor vinho sempre fica pro final, e é verdade mesmo. O melhor ficou pro final, para essa sexta-feira. Então nós vamos aprender aqui juntos, né? Colhendo o que se planta. Olha só o subtema, se você já quiser anotar, anote isso daqui, ó. Fidelidade, honra e generosidade abrem portas. Vou aqui de novo. Fidelidade, honra e generosidade abrem portas. Tem coisas que não foram abertas porque você ainda não colocou em prática a sua fidelidade, a sua honra ou a sua generosidade. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui nessa sexta-feira, tá bom? Vamos lá então. Papel e caneta na mão, nós vamos começar aqui nossa direção diária. Se você pode, abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. É um texto muito conhecido e nós vamos ler aqui, ó. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É um texto muito conhecido. Nós devemos aqui se atentar que Deus ele estabeleceu um princípio espiritual. E esse princípio ele é inquebrável, não tem como quebrar este princípio. Que princípio é esse, Emerson? O que nós plantamos, nós vamos colher. Seja ateu, seja da Umbanda, seja católico, seja qualquer religião que você for, kardecista, o que você for, o que você planta, você vai colher. Repita comigo: o que eu planto, eu colho. Isso daqui é uma máxima que não tem como quebrar. E se nós plantamos fidelidade, se nós plantamos honra, se nós plantamos generosidade, nós vamos colher o quê? Nós vamos colher abundância, nós vamos colher crescimento, nós vamos colher transbordo. Então Deus, ele recompensa quem é fiel no pouco a ele. Às vezes você está falando assim, Emerson, eu não faço porque eu não tenho. Não, você tem, porque Deus ele não vai pedir para você aquilo que você não tem. Deus sempre vai pedir aquilo que você tem. Nós devemos entender isso. Deus nunca vai pedir para você aquilo que você não tem. Sempre ele vai pedir aquilo que você tem. Então entenda isso daqui. Quanto mais nós somos generosos, quanto mais nós somos fiéis, quanto mais nós somos honramos as pessoas, mais Deus vai nos abençoar. Isso aqui tem que ficar marcado nas nossas cabeças, na nossa mente, no nosso coração. Tá bom? Então vamos lá. Então, anota isso daqui, ó. Fidelidade nos princípios. Você tem que ser fiel nos seus princípios. Que princípios, Emerson? A Bíblia Sagrada. Quem é fiel no pouco será colocado no muito. Lucas 16:10. Seja fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Está escrito Lucas capítulo 16, verso de número 10. Sabe o que Deus está dizendo? Usa o pouco que você tem. Usa a ferramenta que você tem. Seja generoso com aquilo que você tem. Ontem eu estava falando com o Senhor e Deus tocou no meu coração para poder fazer algo que eu vou fazer hoje. Eu vou fazer hoje. Porque a generosidade, ela abre portas.
A honra, ela abre portas. A fidelidade, ela abre portas. Então, se você honrar as pessoas que estão à sua volta, automaticamente Deus vai te honrar também. Isso é uma lei do transbordo. Você transborda na vida das pessoas e Deus transborda na sua vida. Então, isso daqui é essencial para nós. Então, quando você for fiel no pouco, no muito, Deus vai te colocar. O segredo é esse. Não queira ter para poder fazer, faça sem ter mesmo. Ah, eu não tenho nada. Se você não tem nada, 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 beleza. Mas eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de um abraço. Estou falando de uma palavra de incentivo. Estou falando de uma mensagem. Estou falando de um áudio. Estou falando de uma servidão que você pode servir uma pessoa. Nem tudo nessa vida é dinheiro. Olha aqui para mim. Nem tudo nessa vida é dinheiro. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. E ele está dizendo para alguém aqui: seja fiel no pouco, porque no muito eu vou te colocar. Eu quero começar a tratar, porque Deus vai começar a tratar você no pouco que você tem. Aí ele vai te tratando, vai te tratando, vai te tratando, aí você vai melhorando, vai ficando melhorzinho. Aí Deus vai lá e te quebra de novo por causa da soberba, pra você não ficar com o nariz empinado. E aí Deus vai te tratando, aí você melhora um pouquinho de novo, e assim vai. Fica nesse fluxo aí. Tá entendendo? Então nós devemos entender isso, que Deus, ele vai nos preparar primeiro para depois nos abençoar. E onde que ele vai nos preparar? No pouco. Porque no muito nós temos que estar preparado, porque no muito, perdão, é transbordo. No muito é você poder fazer para os outros, tá bom? Então, se a fidelidade, se os princípios nos traz fidelidade, né? Fidelidade nos princípios, o segundo tópico é a honra libera favor. Anote isso aí. A honra libera favor. A honra a Deus com as primícias é um ato de adoração e confiança. A honra a Deus com as primícias é um ato de adoração e honra. Tá lá, nós acabamos de ler. Provérbios 13:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as suas primícias. E tá dizendo isso aqui é Salomão, meu irmão. Então para com esse negócio, falar assim, ah não, eu vou dar dinheiro para a igreja. Se você estiver numa igreja séria, se você estiver numa igreja que você conhece, que sabe, que investe no reino, porque tem igreja que é pilantra mesmo. Tem igreja que é só pelo sangue do cordeiro. Tem igreja que não é igreja, tem igreja que virou comércio. Tem igreja que virou empresa. Tá complicado. Mas tem igreja que é séria. Nem todo mundo pode pagar o preço por esses vagabundos que estão soltos aí. Desculpa a palavra aqui, mas eu fico louco com uma coisa dessa. Nem todo mundo pode pagar o preço por esses pilantras que estão por aí. Mercenários, rato de tesouraria. Tem muito. Muito. Infelizmente tem. E vai ter. Enquanto Jesus não voltar, vai ter. Vai ter. Então nós devemos estar preparados. Por isso que você tem que crescer em graça, conhecimento e sabedoria. Para você saber que igreja você está. Agora você vai em qualquer igreja, qualquer lugarzinho que está com a porta aberta, com a placa de igreja, você vai. E aí depois você coloca a culpa em Deus. Ai, que Deus. Não, a culpa é sua, que não sabe escolher o lugar de onde deve congregar. A culpa é sua, que não soube escolher o lugar que você deve colocar a sua semente. Tem pessoas que estão depositando semente em terra que não é fértil. E essa semente nunca vai prosperar. Nunca vai florar. Nunca vai dar frutos. Então entenda isso. A primeira coisa que você deve fazer é honrar, porque a honra libera o favor. Mas você tem que colocar isso em terra fértil. Igreja séria. Pessoas que realmente precisam e necessitam. Abra os teus olhos espirituais. Ore a Deus, porque Deus ele vai te direcionar. E terceiro e último, a gente poder terminar. A generosidade gera colheitas. Essa daqui é a que eu mais gosto. Por que, Emerson, é que você mais gosta? Porque é o que eu mais uso. É o que eu mais uso. Generosidade gera colheitas. Eu sou prova viva disso. Quanto mais generoso você for, mais colheitas você vai ter. Anote isso daqui e coloca nos comentários aqui agora. Vai, coloca nos comentários. Quanto mais generoso eu sou, coloca aí. Quanto mais generoso eu sou, mais Deus libera colheita para a minha vida. Deus não vai fazer você colher se você não é generoso. Entenda isso.
Quem semeia com alegria, colherá com abundância. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 até o verso 8, depois você lê. Quem semeia com alegria, colherá com abundância. É com felicidade, não é com tristeza. Não é porque o pastor está pedindo, não. Você tem que colocar isso no seu coração, porque quando você faz isso com alegria, repita comigo, com alegria. Repita aí comigo. Com alegria, você vai colher com abundância. A abundância vai ser derramada sobre a tua vida. Então, quando você é generoso, você gera colheita. Anota essa frase aqui, ó. A sua colheita de amanhã depende da sua semente que você planta hoje. Meu Deus do céu. Se fosse eu, anotava isso daqui, tirava um print agora dessa live, tirava um print agora e colocava nos seus stories com a seguinte frase aqui, ó. A colheita de amanhã depende da semente que você planta hoje. Vou repetir de novo, não é redundância não. É para poder gravar na sua mente. A sua colheita de amanhã depende da semente que você planta hoje. Meu Deus do céu. Isso aqui é poderoso. Poderoso. Então entenda isso, tá bom? Tópico 1. Fidelidade nos princípios. Tenha fidelidade nos princípios de Deus. Tópico 2. A honra libera o favor de Deus na sua vida. Honra as pessoas, honra a igreja, honra o ministério que você está. Terceiro, a generosidade gera colheitas. Quanto mais generoso você for, mais Deus vai derramar sobre a tua vida. E para fechar, a sua colheita de amanhã depende da semente que você planta hoje. Ficou claro isso daqui? Eu espero que tenha ficado claro na sua vida, no seu entendimento. Se você tem alguma dúvida, me chama lá no Instagram que eu vou te ajudar e vou te responder. Tá bom? Eu quero orar pela tua vida. Se você pode, curva a tua cabeça. Senhor Deus, Pai eterno, muito obrigado por este momento, pelo Senhor nos abençoar, nos fortalecer e guiar nossos passos, Pai. Essa semana foi uma semana de muito aprendizado, Pai, na sua presença, onde nós aprendemos sobre a tua prosperidade, Pai, e a riqueza que o Senhor tem para conosco. Pai, que o Senhor venha nos fazer crescer, Pai, prosperar, Pai, transbordar na vida das pessoas. Que possamos, ó Pai, honrar, que possamos ser fiéis, que possamos ser generosos, ó Pai, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Guia nossos passos, nos fortaleça na sua presença, Pai. Nos dê um final de semana abençoado, Pai, transbordante, Pai, em abundância. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Eu espero você segunda-feira com mais uma direção diária aqui no canal do YouTube Emerson Dias, 6h29 da manhã. Deus te abençoe e fique com Deus.